Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós vamos agora dar início a uma série de apresentações, slides. Claro, isso aqui é só, depois a gente vai voltar para a apresentação. E eu quero desde já apresentar já aqui um livro do Dr. Norman Geisler, Teologia Sistemática. Esse aqui é o volume 2, do qual nós iremos tratar. Eu fiz 8 slides trabalhando sobre a igreja, tá bom? Esse vídeo também tem como objetivo dar suporte aos professores, alunos, superintendentes e aqueles que se interessarem por este assunto, tá bom? Nós vamos agora para propriamente as apresentações, tá bom? Tá bem aqui? Muito bem. Nós temos aqui, queridos, as provas bíblicas do estabelecimento da igreja no dia de Pentecostes. É apenas uma introdução para apenas despertar o interesse dos irmãos, dos superintendentes e professores e todos aqueles que amam a escola bíblica dominical, tá bom? E aí nós vamos para o nosso primeiro slide, me perdoem, por favor. O nosso primeiro slide, que é... A gente pode... Isso. Vamos lá. Nós começamos a leitura, melhor dizendo, são várias interpretações foram propostas sobre quando se originou a igreja, incluindo tudo o que se passou no período entre Adão e o apóstolo Paulo. No entanto, inúmeras linhas de evidências, inclusive aquelas imediatamente abaixo ao próximo, sustentam que a igreja de Cristo teve início no dia de Pentecostes. Vejam só, queridos, que eu estou, de alguma maneira, dando ênfase em algumas frases e palavras, né, para que os irmãos entendam do que nós estamos de fato tratando. Diversas semanas, o outro ponto, depois que Cristo morreu e ressuscitou, e não no Antigo Testamento, com Adão, Abraão e Moisés, nem mesmo durante a vida terrena de Jesus. Vejam só, nesse primeiro slide nós temos a ideia, querido, que a igreja se originou, nos dar a entender que foi após a ressurreição de Cristo. Não muito, melhor dizendo, no dia de Pentecostes, viu? A ênfase que eu dei aqui já no segundo parágrafo diz que a igreja de Cristo teve início no dia de Pentecostes, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. E aí nós temos aqui em destaque, a igreja envolveu um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. De acordo com Paulo, a igreja não existia no Antigo Testamento, nem era predita como tal, porque o fato de que judeus e gentios se unissem em um único corpo, tornando-se co-herdeiros das bênçãos de Deus, era um mistério. Isto não foi revelado até os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós vamos para o próximo slide, que diz assim, que é uma passagem bíblica dando ênfase àquilo que o autor Norman Geisler está trabalhando sobre esses apóstolos e profetas. A igreja não existia no Antigo Testamento, tá bom? Nós vamos agora ler e aí você encontra essa passagem em Efésios capítulo 3, dos versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim: Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3, dos capítulo 1 até o versículo de número 6. Aqui é uma primeira referência bíblica do que o Dr. Norman Geisler vai tentar explicar e provar que de fato e de verdade a igreja, voltando ao primeiro slide, né, o primeiro slide que diz que a igreja ela teve início no dia de Pentecostes. Então nós temos lá uma passagem de Efésios que vai totalmente dar base a essa ideia ou essa doutrina de que a igreja se originou após a ressurreição de Cristo. Então nós temos já essa primeira passagem provando já algumas ideias do que o apóstolo Paulo entendia, que esse mistério não foi revelado em outros séculos, porém, pelo Espírito de Deus, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E a ênfase aqui, querido, em apóstolos e profetas, o Dr. Norman Geisler, na teologia sistemática, ele vai dar ênfase em Efésios capítulo 4, dos versículos 11, quer dizer,
que para ele, a igreja ela somente pode se originar, nascer, crescer e ser criada após os dons ministeriais, tá bom? Por isso que ele dá muito ênfase aos apóstolos e profetas. Vamos lá? Nós vamos para o próximo slide que diz assim: diversos fatos deixam claro que a igreja não começou até depois da ascensão de Cristo. Quer dizer, ele está dizendo aqui que a igreja não teve início antes da ressurreição de Cristo. Então, é após a ressurreição de Cristo, depois de 40 dias, né, com mais os 10 que eles esperaram lá no cenáculo, dará a entender que aquela igreja se originou ali. Primeiro, ela envolvia um mistério. Ela envolvia um mistério, o que significa algo antes escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas, entre aspas, do Novo Testamento. Terceiro, este período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos, antes do período em que Paulo escreveu. Quarto, gramaticalmente, apóstolos e profeta estão ambos precedidos por um artigo aos seus santos, apóstolos e profetas, indicando que devem ser considerados como uma única classe. Quinto, os apóstolos e profetas, abre colchete, do Novo Testamento, fecha colchete, eram a base da igreja, o que mostra que a igreja se iniciou com eles. E sexto, Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2:20, e o edifício não pode existir a menos que a pedra da esquina esteja no lugar. E sétimo, por último, e finalmente, Efésios capítulo 4, capítulo 3, do versículo 4 e 5, abre parênteses, juntamente com passagem paralela, fecha parênteses, revela que esta igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o autor Norman Geisler dá 7, como a gente pode dizer, fatos, 7 provas, os 7 pontos que ele vai trabalhar, que de fato e de verdade a igreja ela somente vai existir ou dar início ou se originar, tá bom? Somente após a ressurreição e ascensão de Cristo no dia de Pentecostes, tá bom? Muito bem, nós vamos dar continuidade. Oh, desculpe. Tá, muito bem. Obrigado, meu querido. Então, querido, nós temos já, e aí chegamos à conclusão desse pequeno apresentação. Eu quero que os irmãos se aprofundem no assunto. Eu creio que essa teologia, o segundo tomo, que vai trabalhar a igreja também, ela vai ajudar-nos. Ela vai ajudar-nos a compreender melhor o que de fato e de verdade é a lição de adultos sobre o comentário do pastor José Gonçalves, tá bom? Então, para se aprofundar melhor, aconselho a adquirir a Teologia Sistemática de Norman Geisler, tá bom? E se te ajudou, tá bom? Compartilhe com os professores, superintendentes, tá bom? E bom aproveito, tá bom? Deixa seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe e comente, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.